Esse vídeo falará sobre o conteúdo de argamassas visto na disciplina de Materiais da Construção Civil 2, na Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos do Mar. Por definição, as argamassas são materiais de construção civil, com propriedades de aderência e endurecimento, e eles são obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, que seriam um agregado miúdo, areia e água, e pode conter também aditivos e adições minerais. A argamassa possui uma classificação de acordo com um critério e um tipo. O critério seria quanto à sua natureza, quanto ao tipo de aglomerante, ao número dos aglomerantes e qual seria a consistência dessa argamassa. E o tipo é relacionado para a sua área de aplicação: argamassa aérea, hidráulica, argamassa de cal, cimento e cal, o gesso, cal e gesso. Também tem a argamassa simples, a mista, seca, a plástica e a fluida. Cada uma é utilizada para um determinado tipo dentro da construção civil, para uma determinada área. A argamassa também pode ser classificada quanto à sua plasticidade, a densidade da massa e também a forma do preparo ou do fornecimento. Então, existem também outros tipos de argamassa, que pode ser a pobre, a magra, a média, cheia, rica, gorda, etc., como descrito na tabela, para determinada utilização dentro da construção civil. Um exemplo da sua função dentro da obra é para a construção de alvenaria e para revestimento de parede e teto. Então, para a construção de alvenaria, nós temos a argamassa de assentamento, que seria para elevação da alvenaria, a primeira elevação, segunda elevação, que também é denominada como respaldo, e tem a argamassa de fixação, que é o encunhamento, que serve como vedação. Para o revestimento de parede e teto, nós temos alguns passos a serem seguidos utilizando um tipo de argamassa. Então, seria a argamassa preparada para o chapisco, para o emboço, para o reboco, a argamassa de camada única e a argamassa para revestimento decorativo como uma monocamada. Outras funções seriam para o revestimento de piso, que seria a argamassa de contrapiso, a argamassa de alta resistência para o piso. Para o revestimento, tanto de revestimento cerâmico de parede e piso, nós temos a argamassa de assentamento de peças cerâmicas, que seria a colante, a argamassa de rejuntamento, e para a recuperação de algumas estruturas, nós temos a argamassa de reparo. A argamassa de assentamento de alvenaria é utilizada para a elevação das paredes e muros de tijolos ou então blocos de concreto. As suas principais funções é unir as unidades da alvenaria de forma a construir um elemento monolítico, contribuindo na resistência aos esforços laterais, distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área, resistente dos blocos, selar as juntas, garantir a estanqueidade da parede, a penetração da água das chuvas, absorver algumas deformações naturais, como as de origem térmica e as de retração por secagem, a que a alvenaria estiver sujeita. Então, a argamassa vai servir como uma proteção ali para o esforço ali, a carga primeiro ser aplicado na argamassa para depois passar para o bloco. As propriedades essenciais de uma argamassa para que ela tenha um bom desempenho na alvenaria é a sua trabalhabilidade, que seria a consistência e plasticidade adequada ao processo de execução, além de uma elevada retenção de água, a aderência, resistência mecânica e a capacidade de absorver as deformações. Aqui são duas imagens referentes à argamassa executada em obra, feita para o assentamento de blocos de concreto. Na figura 2, mostrada em um slide, é a interação entre a argamassa de assentamento e os blocos de uma alvenaria. Então, a unidade de alvenaria seria o nosso bloco ou o nosso tijolo. Depois, nós temos a argamassa, que seria a pasta contendo produtos de hidratação do cimento. Depois, a argamassa é colocada sobre a unidade de baixo, ou seja, a pasta de argamassa é absorvida pela unidade de alvenaria inferior. A unidade de cima é colocada, então a argamassa está mais seca, e a unidade superior absorverá menor quantidade de água e também menor quantidade de produto de hidratação do cimento do que a inferior. Com o passar do tempo, ocorre a hidratação do cimento, então forma-se cristais nos poros da unidade da alvenaria, sendo esses cristais mais profundos em uma maior quantidade na unidade inferior do que a superior. E depois tem a ensaio de tração direta, que é o que ocorre numa alvenaria, e, consequentemente, a ruptura ocorrerá na interface da argamassa e a unidade superior. A figura 3, ela implica na influência da resistência da argamassa na resistência da parede.
Então, em vermelho é representado a argamassa e em azul a alvenaria, de acordo com cada traço, mostrando a importância da argamassa para a alvenaria. Falando sobre a argamassa de revestimento, ela é utilizada para revestir as paredes, muros e tetos, e geralmente ela recebe algum acabamento como a pintura, revestimento cerâmico, porcelanato, laminado, e existem algumas camadas a serem seguidas, que seriam o chapisco, o emboço, reboco, também possui a camada única e revestimento decorativo de monocamada. O chapisco é a camada de preparo da base. Aplica-se de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar primeiro a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento. Já o emboço, que é a próxima etapa, ela é uma camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a base, proporcionando então uma superfície que ela permite receber uma outra camada, que vem o reboco, ou então já um revestimento, como por exemplo a cerâmica ou um porcelanato. O reboco é uma camada de revestimento utilizado para o cobrimento do emboço, propicia uma superfície que permite receber o revestimento decorativo, um exemplo seria a pintura, ou que se constitui então no acabamento final. A camada única, ela é um revestimento, é um tipo de argamassa aplicado à base, sobre o qual é aplicada uma camada decorativa, como por exemplo, já citado a pintura, e no Brasil ela é bastante empregada, e também tem outros nomes, como por exemplo massa única ou reboco paulista. O revestimento decorativo monocamada ou monocapa, denominado como RDM, ele trata-se de um revestimento aplicado em uma única camada, que faz simultaneamente a função de regularização e também a função decorativa. Ele é bastante utilizado na Europa, e a argamassa de RDM ela é um produto industrializado, ainda ele não é normalizado no Brasil, e possui uma composição variável de acordo com o fabricante, contendo normalmente cimento branco, cal hidratada, agregados de várias naturezas, pigmentos inorgânicos, fungicidas, além de vários aditivos que eles são plastificantes, redutores de água, incorporadores de ar e etc. Na figura 4 está exemplificadas diferentes alternativas do revestimento de parede. Na letra A nós temos o processo para o emboço, reboco mais pintura, que é um sistema mais antigo, mas também é utilizado. O B é a chamada camada única, que é bastante utilizado, é a camada única mais a pintura, e o C é o revestimento decorativo de monocamada, bastante utilizado na Europa. As principais funções do revestimento de argamassa de parede é proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo, no caso dos revestimentos externos, interagir o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com diversas funções como o isolamento térmico, isolamento acústico, a estanqueidade da água, a segurança ao fogo e também a resistência ao desgaste e abalos superficiais. As propriedades essenciais ao bom desempenho das argamassas de revestimento são trabalhabilidade, especialmente consistência, plasticidade e adesão inicial, retração, aderência, a permeabilidade à água, resistência mecânica, principalmente a superficial, e a capacidade também de absorver as informações. O quadro 3, ele exemplifica os limites de resistência de aderência à tração, RA, para revestimento de argamassa de parede, o emboço e a camada única, segundo a NBR 13749 de 1996. Para a externa, o acabamento, a argamassa ela deve receber a pintura ou a base para o reboco, a cerâmica ou o laminado, e deve ser maior ou igual que 20 para a pintura ou base reboco, e maior ou igual a 30 para cerâmica ou laminado. Já para a área externa, a pintura ou base para o reboco e a cerâmica, elas devem ser maior ou igual a 30 RAMPA. A argamassa para contrapiso, a função dela é regularizar a superfície para receber o acabamento, que é o piso, e a sua principal propriedade é a aderência e resistência mecânica. Já para a argamassa colante, que é o assentamento de revestimento cerâmico, a sua função é colar a peça cerâmica ao substrato, absorver deformações naturais, aqui o sistema de revestimento cerâmico, ele será sujeito. E as suas principais propriedades que elas devem possuir é a trabalhabilidade, retenção de água, tempo em aberto, deslizamento e adesão inicial, a aderência e a capacidade de absorver deformações, como já mencionado. Ela deve possuir flexibilidade, principalmente para as fachadas.
Para a argamassa de rejuntamento, suas principais funções são vedar as juntas, permitir a substituição de peças cerâmicas, ajustar os efeitos de alinhamento e absorver pequenas deformações do sistema. Suas principais propriedades são trabalhabilidade, consistência, plasticidade e adesão inicial, baixa retração, aderência e a capacidade de absorver deformações. Para a argamassa de reparo de estruturas de concreto, sua função é a reconstituição geométrica de elementos estruturais em processo de recuperação. Suas principais propriedades devem ser trabalhabilidade, aderência ao concreto e à armadura original, baixa retração, resistência mecânica, baixa permeabilidade e absorção de água. A trabalhabilidade é uma propriedade das argamassas no estado fresco que determina a facilidade com que elas podem ser misturadas, transportadas, aplicadas, consolidadas e acabadas de uma condição homogênea. A trabalhabilidade é resultante de uma conjunção de diversas propriedades, como a consistência, plasticidade, retenção de água e consistência, a coesão, a exudação, densidade da massa e adesão inicial. A propriedade de consistência é a maior ou menor facilidade da argamassa dela deformar-se sob a ação de cargas. A plasticidade é a propriedade pela qual a argamassa ela tende a conservar-se deformada após a retirada das tensões de formação, e a retenção de água e de consistência é a capacidade da argamassa fresca manter a sua trabalhabilidade quando ela é sujeita a algumas solicitações que provocam a sua perda de água. Já a coesão, ela refere-se às forças físicas de tração existentes entre as partículas sólidas da argamassa e as ligações químicas da pasta aglomerante. A exudação, ela é a tendência de separação da água da pasta da argamassa, de modo que a água ela sobe e os agregados eles descem pelo efeito da gravidade. As argamassas de consistência fluida, elas apresentam uma maior tendência à exudação. A densidade da massa é a relação entre a massa e o volume do material, e a adesão inicial é a união inicial da argamassa no estado fresco ao substrato. Para a consistência, nós temos a argamassa seca, onde a pasta aglomerante ela somente preenche os vazios entre os agregados, deixando-os ainda em contato, e existe um atrito entre as partículas que resulta em uma massa áspera. Já a argamassa plástica, ela possui uma fina camada de pasta aglomerante e molha as superfícies agregadas, dando uma boa adesão entre eles com uma estrutura pseudo-sólida, como demonstrado na figura ao lado. A argamassa fluida, as suas partículas agregadas elas estão imersas no inferior da pasta aglomerante, sem coesão interna e com tendência de depositar-se por gravidade através da segregação. Os grãos de areia eles não oferecem nenhuma resistência ao deslizamento, mas a argamassa ela é tão lisa que ela acaba se espalhando sobre a base, sem permitir a exudação adequada ao seu trabalho. Para a plasticidade, há uma porcentagem mínima dos finos da argamassa. Então, a denominada pobre, que seria áspera e magra, ela deve ser menor que 15 sem aditivo plastificante e menor que 10 com aditivo plastificante. Para uma média, que seria uma plástica, uma argamassa plástica, ela deve possuir de 15 a 25% e com aditivo plastificante de 10 a 20%. Já a rica, que é denominada como gorda, ela deve ser maior que 25 e com aditivo sem aditivo plastificante e maior que 20 com aditivo plastificante. No quadro 8 são apresentados alguns métodos empregados para avaliar a consistência e a plasticidade da argamassa. Então, possui alguns métodos normalizados pelas normas. A mesa de consistência, chamada de flow table, pela norma 7215 e 13276. Ao lado tem a imagem do seu esquema e ela avalia a consistência e a plasticidade. E o seu parâmetro reológico que controla o fenômeno é a viscosidade. Para a penetração do cone com a STM 6780, ela vai avaliar a consistência e o seu parâmetro é a tensão de escoamento. O Vane Test ele vai avaliar a propriedade de consistência, o seu parâmetro é a tensão de escoamento, e o GTEC Test ele não é normalizado, mas ele vai avaliar a consistência, a plasticidade e a coesão, e o seu parâmetro será a tensão de escoamento e também a sua viscosidade. A propriedade de retenção de água, ela está associada à capacidade da argamassa fresca dela manter a sua trabalhabilidade quando ela é sujeita a algumas solicitações que vão provocar sua perda de água e de amassamento, seja por evaporação ou seja também pela absorção de água da sua base.
A figura 9 demonstra um ensaio de retenção de consistência pelo método da ABNT através da NBR 13277 de 2005, onde há um aumento da retenção de água para algumas argamassas. Então, a argamassa com aditivo redentor de água, estéreis e celulose, argamassa mista de cimento e cal, argamassa com aditivo de incorporação de ar e também a argamassa de cimento. Então, a figura 10, ela ilustra a variação da retenção de água para diferentes tipos de argamassa. De acordo com a densidade da massa da argamassa, ela é definida como leve, normal ou pesada. Quando ela é leve, menor que 1,40, seus principais agregados são a vermiculita, perlita e argila expandida, e o seu uso é para isolamento térmico e acústico. A normal, entre 2,30 e 1,40, utiliza a areia de rio, o quartzo e o calcário britado, e suas aplicações são convencionais. A pesada, que ela é maior que 2,30, ela utiliza a barita, que é o sulfato de bário, e o seu uso é para a blindagem de radiação. A adesão inicial, ela também é denominada como a pegajosidade, que ela é a capacidade da união da argamassa no estado fresco com a sua base. Então, ela vai possuir algumas tensões superficiais para algumas soluções, como é encontrado no quadro 10. Então, água destilada, 61,1, água destilada mais o cal, 66,9, água destilada mais o cimento, 66,7, água destilada, cimento e cal, 42,2, e água, aditivo incorporador de ar, 39,5, lembrando que a unidade é de nanômetro por centímetro. A propriedade de retração, ela é resultado de um mecanismo complexo. Está associada à variação do volume da pasta do aglomerante e apresenta um papel fundamental no desempenho das argamassas aplicadas, especialmente quanto à sua estanqueidade e durabilidade. No quadro 11, a gente consegue observar a influência da areia na retração da argamassa. Então, para uma areia normalizada, de média com distribuição contínua, teremos 0,4% de retração. Para uma areia fina com distribuição contínua, 0,07%, grossa com distribuição descontínua, 0,011%, e a maior retração em porcentagem será para uma areia fina com distribuição descontínua. A aderência pode-se dizer que ela deriva da conjunção de três propriedades da interface da argamassa e substrato. Seria a resistência da aderência à tração, a resistência da aderência ao cisalhamento e a extensão da aderência, que é a razão entre a área de contato efetivo e a área total possível que deve ser unida. Para a dosagem, para se fazer o traço da argamassa, é bastante utilizado o método SETA-BA, de Gomes Neves, de 2001. Restringe-se ao uso de plastificantes à base de argila e foi desenvolvido especificamente para os materiais da região de Salvador, os saibros, ali denominados de caulim e arenoso. Nesse método, os parâmetros básicos de dosagem são teor máximo de finos, do agregado entre 7%, a máxima relação entre a adição plastificante e total de agregado de 35%, consumo de cimento de acordo com o projeto, e as características da argamassa no estado fresco são índice de consistência da mesa de acordo com a ABNT 260 mm mais 10 mm, de acordo com a NBR 13276, e o teor de ar incorporado entre 8% e 17%, e a retenção, de acordo com a NBR 13277, ela é superior a 75%. Para se determinar o consumo de materiais, é através do traço, representado pelo P como o traço do cal ou de outro plastificante em massa, Q seria o traço do agregado, AC é a relação água-cimento. Na fórmula abaixo, o CC seria o consumo do cimento, CP o consumo de cal, CQ o consumo de areia. Na outra fórmula, nós podemos substituir a massa específica da argamassa, de ar, que seria por porcentagem, o GARC, o GC, que seria a massa específica do cimento, GP, massa específica da cal, e GQ, massa específica do agregado. Substituindo nessas equações, nós encontraremos o traço determinado para alguma aplicação da argamassa dentro de obra. No quadro 16, nós podemos observar o consumo de cimento aproximado para diferentes traços de argamassa mista. Então, de acordo com o traço da argamassa
a relação água-cimento, nós temos um consumo de cimento aproximado em quilograma por metro cúbico. No primeiro traço, nós podemos observar que a relação água-cimento é de 0,7 e o consumo será de 400 kg por metro cúbico. Consequentemente, abaixo, utilizando 1 como relação água-cimento, teremos 300 kg por metro cúbico. Utilizando 1,3, 220. E utilizando 2,2, 150 kg por metro cúbico, de acordo com o traço da argamassa. Aqui está a referência bibliográfica utilizada, o capítulo 16 do conteúdo de argamassas, de Helena Karasek.